se você quer aprender sobre isso, quer saber, tirar de letra todos os componentes, conhecer todos os componentes, todas as funções, testá-los, substituí-los, consertá-los, vem para o nosso curso, vem para a Confortec. A Confortec tem um curso de manutenção e instalação de aquecedores a gás, para a formação de novos técnicos num mercado que crescia e agora cresce muito e por muitos anos vai sempre precisar de mais e mais e mais mão de obra. O pessoal pergunta sempre e toca no assunto por que o aquecedor mecânico é mais simples, por que o aquecedor digital é tão complexo, aquecedor mecânico é mais seguro, é melhor, é mais fácil de consertar, digital é terrível, não tem peças. Olha, aí pedem a nossa opinião, né? A minha opinião especificamente. Eu não concordo com nada, concordo com tudo e não concordo com nada, olha aí. Falei, o objetivo dessa frase é chamar atenção, tá? É o seguinte, todos os aquecedores, dependendo da maneira como são construídos, todos são seguros e todos são simples ou complexos, depende de quem utiliza e de como utiliza, ou depende de como se faz a manutenção. É lógico que eu concordo que alguns aquecedores, quando são construídos, não têm um olhar por parte do projetista na questão da manutenção. O cara simplesmente faz e esquece que o técnico pode sofrer um pouquinho para desmontar. Mas esse desmontar normalmente também, quando é chato, ele só é trabalhoso. Ele precisa de um pouco mais de trabalho, ou seja, um pouco mais de tempo. Agora, difícil, impossível, não existe. E o meu assunto hoje diz respeito aos componentes dos aquecedores, porque esse é o foco que todo técnico precisa ter. O técnico que conhece os componentes, que sabe aquilo que é necessário para a construção de um aquecedor, ele consegue resolver problema de qualquer modelo, de qualquer marca, em qualquer condição. Claro que ele precisa, em alguns momentos, acesso por exemplo, códigos de erro, a leituras que devem ser verificadas em componentes eletrônicos. Isso, né, nesse aspecto, a gente é dependente dos fabricantes, precisa do manual técnico, não o manual do usuário. Então, existem algumas questões onde o técnico, por mais que saiba, ele precisa de alguma noção fornecida pelo fabricante, né? Mas no principal, assim, a alma dos aquecedores, o que nós temos? Eu tenho aqui um aquecedor digital, tá sem capa, tá desmontado. Ele tem praticamente os mesmos componentes que tem um aquecedor mecânico, só que mais complexo. Ele tem o aquecedor digital, normalmente ele tem um pouco mais de peças. O mecânico tem menos peças, mas as funções são parecidas, né? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo digital, porque o assunto é componentes de um aquecedor. O que precisa para um aquecedor funcionar, né? Fora da ordem, precisa de um queimador, uma serpentina, um sistema de acionamento e um sistema de vigilância. O que é essa vigilância? É o sistema de segurança, tá? Falei fora de ordem. Agora, em ordem, o que a gente precisa? Primeiro, o sistema de acionamento, que no caso do digital é o fluxostato. Fluxostato, válvula de fluxo, é a peça que percebe a passagem de água e, ao perceber essa passagem de água, manda uma informação eletrônica para a placa de comando. A placa é o cérebro do camarada, né? Então,
Fluxostato é o primeiro componente do aquecedor. Segundo componente do aquecedor, se ele é dos mais elaborados, ele já tem um sensor de temperatura de água, ele já lê a temperatura da água que entra, que está vinculada ao fluxostato. Após o fluxostato, o que a gente tem? A gente tem uma ventoinha. Agora eu estou falando na ordem de acionamento. Passa água pelo fluxostato, o fluxostato envia essa informação para a placa diz, opa, está passando água. Passando água, eu preciso garantir a segurança do equipamento. Aciono a ventoinha. A ventoinha expulsa qualquer gás que esteja confinado aqui na câmara de combustão, né? E parte para o terceiro ato, que é faiscamento. Estou falando dos componentes e estou dizendo a ordem que esses funcionam. Passou para o faiscamento. Faiscamento também, ele emite faísca e uma partezinha recebe. Avisa a placa. Então a placa sabe que tem água passando pelo fluxostato, pela informação do fluxostato, aciona a ventoinha tem ou um retorno elétrico ou um sensor de ventoinha, um mini pressostato que percebe que a ventoinha está ligada. Essa ventoinha ligada mandou a informação para a placa faz o quê? Opa, tomei um susto aqui, caiu o controlezinho dele. A placa recebeu a informação da ventoinha, ela libera a faísca. Tem faísca, a placa recebeu a informação de que tem faísca, tem segurança para liberar gás. Liberou gás, perfeito, tem fogo. Aí nós temos um sensor que identifica a chama. Chama identificada, o gás continua aberto. Caso essa chama não seja identificada, o gás é cortado. Então, aqui a gente já começa a poder perceber algum erro, né? Porque muitas vezes acontece o erro que diz falta de gás, na verdade não é falta de gás, é falta de chama. Por que aconteceu? Então, pode às vezes ser simplesmente porque o sensor não fez o trabalho dele, ele não conseguiu detectar a chama, ou a chama não aconteceu mesmo. Então, tudo anda numa sequência. Mas, está tudo certinho. Quais são os outros componentes? Serpentina, porque a gente já tem ali, para que a faísca aconteça, tem o faiscador, né? Então, fogo, temos o sensor de chama, temos a serpentina, temos o queimador, e esse conjunto todo aquece a água. Aquecendo a água, tem o sensor de temperatura de saída de água. Ali, conjunto de válvulas de gás que foi acionado lá no início, depois do faiscamento, abrimos as válvulas de gás e agora nós temos a válvula proporcional que vai funcionando para aumentar e reduzir a chama, para que nós tenhamos o teor de aquecimento que foi digitado aqui no painel, tá? E aí o ciclo está completo. Temos ainda o sensor de temperatura máxima ou termostato de segurança, tem o termostato que chamamos de termistor, que faz a vigilância para um eventual vazamento de fogo, né? Não deixa de ser um fusível, ele é uma espécie de fusível que queima. Existem alguns equipamentos que têm um outro modelo de ionizador dentro, que se a chama toca nele, ele desliga, porque a chama não pode tocar nele, né? Então, fechou o ciclo, todos os componentes foram ocupados e a boa parte deles trabalha sempre em função da segurança do equipamento. Então, tudo gira em torno de funcionamento, entrega de água quente e segurança do equipamento. Vamos lá então, agora eu vou pegar pecinha por pecinha. Esse aqui é um modelo de aquecedor, esse é um aquecedor
um pouco mais antigo da Comeco, mas todos os aquecedores têm esses componentes. Começando do início, filtro de água, fluxostático, sensor de temperatura de água, que vai mostrar lá no painel. O fluxostático, serpentina, vou pular um pouquinho, conjunto de válvulas de gás, desde a válvula principal até a proporcional e depois as válvulas direcionadoras do queimador. Alguns chamam de válvula de segurança, a primeira, falam de válvula secundária, terciária, mas o que variam são os nomes, o conjunto é o mesmo, né? Variam também os fabricantes. Nós temos nos digitais o painel de controle, que é onde a gente liga e aumenta e reduz a temperatura, né? Serve também nos mais modernos para mexer nos parâmetros, tá? Nós temos o conjunto queimador, aqui dentro tem um queimador, chamam de câmara de combustão e outros vários, a serpentina, os mecanismos de segurança, tá? Os fusíveis aqui, fusíveis não, desculpa, termostato de segurança, porque todos os aquecedores no Brasil são limitados em 70 graus, como temperatura máxima, então tem um fusível bimetálico, tem um fusível de serpentina que queima no caso de acontecer um furo e ter fogo por fora. Modelos mais antigos têm um transformador na entrada, alguns modelos têm 2 transformadores, outros, hoje mais modernos, só têm os transformadores na placa. Temos o sensor de temperatura de saída de água. Esse aqui, como vários outros modelos, tem também um pressostato da ventoinha. Tem o faiscador, que é o eletrodo que faz a faísca para o acendimento do aquecedor. Tem o eletrodo ionizador, que é o sensor de chama. E tem a ventoinha, que é responsável por tanto colocar oxigênio na mistura, colocar ar na mistura e expulsar os gases queimados. Capa, né? E saída dos gases. Conjunto defletor, tudo tem nome. Isso é muito importante que nós saibamos os nomes, a nomenclatura nos adianta a vida. Se fosse um aquecedor mecânico, teríamos menos componentes, menos segurança. Eu diria que menos conforto, com certeza, nos aquecedores mecânicos. Eles não têm inteligência própria, eles não têm inteligência gravada lá, colocada por nós. Os comandos todos são manuais. Os mecanismos de segurança, eles existem da mesma forma. Então eles têm na entrada, ao invés de fluxostato e termômetro, eles têm uma válvula de água. Eles não têm um fluxostato normalmente. Fluxostato existe só nos modelos muito pequenos, mecânicos, né? Nos de maior porte tem uma válvula de água que justamente ela é com válvula de água com membrana para que a gente garanta a passagem de água. O fluxostato poderia trancar aberto, no caso do aquecedor mecânico, e nós poderíamos ter problemas graves. Então, como os aquecedores maiores que 7 litros eles têm uma potência bem elevada, se usa válvula de água com membrana. É um método que está no mercado há 100 anos e é seguro. A partir do funcionamento da válvula de água, nós temos a válvula de gás, que ela libera parte é liberada em parte pela solenoide e em parte pelo eixo da válvula de água, quer dizer, um conjunto duplo, para que o gás abra. Ele não abre só eletronicamente ou só mecanicamente, ele precisa das duas coisas funcionando. Tem o sensor de chama, ionizador igual, tem o faiscador também, então, e ele tem o controlador, a UCE, como a gente conhece hoje, Unidade de Comando Eletrônico. Ela existe e é comandada por pilha. Se retirarmos a pilha, para tudo. Ela é
ela tem o aquecedor mecânico, ele tem todas as válvulas normalmente fechadas. Então a pilha faz com que essas válvulas abram e tem tempos determinados. Ele tem um período de faísca onde ele está liberando gás. Se o sensor de chama não atuar, a UCE, que é a Unidade de Comando Eletrônico, atua e corta esse gás. Desliga, fecha a solenoide e para tudo. Também tem o sensor da serpentina, que é um termostato bimetálico, para limitar a temperatura em 70 graus. Tá? E não tem sensor de temperatura de saída de água, daí você só tem a serpentina e a fumaça acontece por tiragem natural. Por diferença de temperatura acontece um movimento ascendente dos gases quentes, né? O gás queimado ele é quente, então calor tende a subir e aí a chaminé tem que fazer o papel dela no aquecedor mecânico como se fosse num aquecedor, como se fosse numa churrasqueira, numa lareira, né? A diferença é que a fumaça desse aqui não tem cor e normalmente nem cheiro, mas é venenosa. Por isso que eu sempre insisto demais, a gente fala muito nesse assunto, que é a importância da chaminé. A chaminé tem que ser eficiente, porque a fumaça dos aquecedores mata. E quando acontece acidente, nos veículos de comunicação a gente vê sempre a notícia do vazamento de gás. Podemos chamar de gás um monóxido de carbono, mas popularmente fumaça nociva, fumaça que mata. O principal aqui era eu resumir os componentes dos aquecedores. São todos esses. Tá? Um abraço, até a próxima.